Versão GLX do C4 hatch 1.6 16 válvulas, bora pro design. Esse carro ele tem essa linha de cintura alta, limpa, e essa limpeza ela é realçada pelos frisos que ficam na parte de baixo, não no meio das portas. As rodas são de 16 polegadas, é um aro bastante interessante porque não fica muito duro, mas dá um visual bacana no carro. Na dianteira a gente tem farol biparábola, farol de neblina também, porém LED não, porque nessa época não era comum faróis de LED. A gente vai ver agora como é que fica esse conjunto aceso com o farolete e o neblina. Fica com um visual bem bacana, não é LED igual eu falei, essa parte superior desse filete aí é uma lâmpadazinha halógena e os milhas embaixo. Fica com um visual bem agressivo, eu gosto bastante dessa frente desse carro, ainda moderna. O motor conhecido 1.6 16 válvulas de 113 cavalos, o mesmo da linha Peugeot, era uma parceria na época da PSA. Porta-mala bem generoso, 320 litros, para vocês terem como referência, o Golf tem 330. Em cima, anteninha de teto, um aerofólio traseiro, é um acabamentozinho bacana, que é diferenciado, maçanetas na cor do carro, repetidor de seta no retrovisor na parte de baixo ali, ó. Essa é a visão do volante do C4, tanto para a versão hatch quanto para a versão Palace, ambos com volante de cubo fixo. Você gira e esse miolo aqui ele permanece parado. Nessa versão GLX 1.6 a gente tem o limitador de velocidade, nós temos o controle do volume do rádio, bem como as estações aqui do lado de fora, e a gente tem aqui também a seleção dos menus. O rádio fica aqui na lateral, você tem controles por aqui e as informações são mostradas aqui em cima. É um rádio bem fácil de mexer, padrão da linha Peugeot Citroën da época. Nesta versão, o ar-condicionado ele é apenas analógico. Aqui no visor a gente tem funções como computador de bordo acionado aqui na chave de seta. Tá aí, ó, quilometragem percorrida, quilômetro por litro e quilometragem autonomia, né? Aqui em cima nós temos o velocímetro, a autonomia do carro, a quilometragem e o odômetro parcial além da temperatura, também de fácil leitura, e algumas luzes de emergência também são mostradas aqui, como a do cinto que vocês estão vendo, freio de mão, puxado e outras mais. As luzes de seta, né, as luzes de direção, elas ficam aqui, ó, em cima do volante, e ao fundo nós temos ali, ó, o contagiro digital, você acelera, ele levanta um pouquinho. Vamos agora para coisas interessantes no painel. Na saída de ar do lado esquerdo do motorista, nós temos aqui essa caixinha que não cabe muita coisa, ela é bem pequena, mas é interessante às vezes para colocar uma chave para não ficar batendo no console. Do outro lado nós temos o porta-carteira, que também é pequeno, mas cabe uma carteira. Do outro lado nós temos também, da mesma forma que no motorista, esse é o acabamento do forro de porta, ok, tem tecido, controle do vidro elétrico, sem nenhuma novidade. Do lado do motorista a gente tem a mesma coisa, porém com um retrovisor elétrico e o vidro elétrico nas 4 portas. Tá aqui o espelho elétrico, bem próximo do motorista, pelo design do carro, né? Esse retrovisor ele é bem recuado, bem legal. À noite, pessoal, essa é a visão do cluster principal aqui do conta-giros. Aqui onde ficam as funções do computador de bordo, relógio e som. Embaixo o ar-condicionado e o aparelho de som. Na parte superior a gente tem velocímetro, odômetro, marcador de temperatura, e uma visão mais geral de como fica tudo no conjunto. Um item legal que tem aqui é que você tem várias opções de visualização. Tem essa aqui que você tem um relógio, data e os dados do computador de bordo. Você tem essa aqui que só fica com a data e a rádio que está sintonizada. E esse outro aqui que é completamente as informações da rádio, hora e data, além da temperatura externa. Console central, pessoal, tem aqui, ó, esse compartimento aqui que seria talvez um acendedor, um cinzeiro. Alavanca do câmbio, um porta-copo aqui, um outro porta-copo aqui, acendedor de cigarros, e aqui na parte traseira também um outro compartimentozinho aqui, meio que secreto. Aqui em cima a gente tem esse detalhezinho aqui, ó, acho que seria um porta-caneta ou coisa do tipo. Porta-luva, tamanho bem generoso. 2 compartimentos, tem essa parte aqui de cima para colocar o manual. Esse aqui está no lugar errado, ele ficaria
nessa posição aqui, ó, seria assim. Passando para o interior do carro, a gente tem bancos bastante confortáveis. Na traseira a gente tem esse encosto de braço central, mas não tem um encosto de cabeça para quem vai no meio. Já na frente, bancos bastante ergonômicos, com regulagem de altura. O tecido é como se fosse um veludo, é um tecido de uma qualidade bem legal, embora ele tenha um aspecto às vezes de velho, mas é só a questão do tecido mesmo. Para quem vai no banco de trás é um espaço bacana. O banco está regulado aqui, ó, com uma pessoa de 1,80 m na frente. Eu tenho 1,76 m atrás, então fica aí esse espaço, ainda sobra uma beiradinha. Os concorrentes nós temos aí principalmente o Golf, 1.68 válvulas, um pouco mais de 100 cavalos, o mais caro, R$ 43 mil de FIP, depois o Astra 2.0, 140 cavalos, FIP 33.500 e o mais barato, 29.500 de FIP, é o C4 com motor 1.616 de 113 cavalos, uma potência intermediária entre os concorrentes. O C4 ele é um carro que vem recheado de opcionais. Essa versão GLX ela já vem com ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, airbag duplo, farol de neblina, rodas de liga, CPU de bordo, regulagem de altura de volante e banco, espelho elétrico, som original, comandos no volante e piloto automático. É muito mais do que os seus concorrentes oferecem. Por exemplo, no caso do Golf do Astra, piloto automático não tem nas versões de entrada, como é esse C4 aqui. Regulagem de ergonomia também são limitadas. Som original também não é de série, principalmente no Astra. É muito comum a gente ver Astra com sons fora de linha. Comando no volante no Astra também é bem raro, assim como é também no Golf. No C4 você leva mais pelo menor valor entre os três. E o que faltou nesse carro em termos de opcionais e conveniência? A gente começa a lista nossa com banco de couro. A gente sabe que é um opcional caro, é opcional, mas os bancos desse carro eles vêm com um tecido que envelhece o carro por dentro, principalmente quando é um carro com mais anos de uso. Outra questão é o som, que não tem porta USB. É um som com conectividade, comando no volante, mas a USB não tem. Outra questão é a abertura do tanque de combustível, que tem que ser feita por meio da chave. Então você tem que entregar a sua chave de ignição ao motorista. Não existe um acionamento interno para essa abertura, ponto negativo também. Outra coisa é um carro com vidro elétrico nas 4 portas, mas sem o levantamento dos vidros automático no acionamento do alarme da chave. Isso também é uma coisa que poderia ter vindo. Outra questão é a ausência do sensor de ré, que você tem que colocar, é um item opcional. E para fechar assim, aí já é uma exigência um pouco maior, mas a gente acredita que poderia ter vindo, os airbags laterais. A gente tem nesse carro aqui airbag motorista e passageiro, 2 airbags, portanto, e a gente entende que 4 airbags já era algo que ocorria em versões de carros de segmentos superiores. Algumas versões na época de veículos semelhantes em termos de categoria já vinham com essa opção. Mas é um carro bastante completo, né, o mais completo da categoria, pensando, né, nos concorrentes de entrada, e com um custo-benefício muito interessante. Vale a pena a pesquisa, é um carro que, como a gente falou, a manutenção não é algo de 7 cabeças, e fica aí a dica para observar.